Amigas e amigos, boa noite! Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare e nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque é agradecendo a vida que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer a oportunidade que estamos tendo nesta noite de estarmos juntos, mesmo que tão distante, não é? E vamos agradecer por mais uma noite em que podemos trocar ideias, aprender um pouquinho mais, conversar, bater papo, coisa muito boa. Hoje estamos numa parceria com o Grupo Espírita Lírio Branco, lá de São Bernardo do Campo, com o nosso amigo Paulo, com nossa amiga Luciana, também com o nosso querido Jorrel e, é claro, com o digníssimo Alcides. Valeu! Eles estão compartilhando no site deles, né? Nós estamos transmitindo direto por lá, mas eles estão compartilhando de maneira muito boa. Muito obrigado a todos. E hoje nós vamos, na noite fria, né? Noite fria, nós vamos falar sobre este assunto que está aqui. É céu! Ô Lele! Olha o céu aí, gente de Deus! Olha lá, caiu do céu! E o céu, essa passagem, ela está no livro Justiça Divina, do médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o Justiça Divina, eu acho que eu falei da outra vez também, que peguei um outro trecho desse livro aí, que é muito interessante. Justiça Divina é muito interessante. Ele é todo feito em cima do Céu e Inferno, que é dos livros da codificação o menos lido, né? Porque eu não sei te dizer, porque o pessoal acha que tem medo, enfim, alguma coisa desse tipo, né? Mas é um livro espetacular, que nos mostra, assim, que nós temos que viver bem. Por quê? Pela lei de ação e reação, né? Tem muita gente que tem medo do inferno, tem gente que quer ir para o céu. E eu falo, cara, como é que vai para o céu? Pela definição, é impossível ir para o céu, é impossível, simplesmente isso. Por quê? Porque é um lugar destinado às pessoas assim de altíssimo nível, gente que nunca tenha brigado, gente que nunca tenha discutido com ninguém, gente que não tenha um único pecadito na sua vida. Claro que tem igreja que terceiriza, né? A Igreja Católica particularmente, que no ano de 493 inventou o purgatório. Para quê? Para dar uma chance para que os poderosos pudessem se recuperar do lado de lá, através das preces de intercessão que fariam do lado de cá. Só que à custa de muito dinheiro. Então eles não iam para o inferno, ficavam num lugar chamado purgatório, e do purgatório para o paraíso, para o céu, seria assim um passinho muito tranquilo. Então, nós veremos a partir de agora que realmente essa ideia de céu, e claro que por consequência a ideia do seu contrário do inferno, está permeada em todas as religiões. Seja por uma ideia predominante, ou seja por uma ideia assim sei lá, de repente pensa, não, deve ter um lugar melhor do que esse, a gente vai, se não tiver um lugar pior que esse, Deus do céu, cair nesse daí, assim, né? Cadê você? Vamos ver. Parou. Por que parou? Parou por quê? Olha, né, que parou mesmo. Eu vou aqui então. E nós vamos ver que essa viagem, né, a nossa viagem multimilenária tem sido aflitiva e longa. Por quê? Porque a gente vem, deixa eu ver se foi agora. Agora não foi não. Espera aí um pouquinho. Agora acho que foi. Agora foi. Aí, essa nossa viagem multimilenária tem sido realmente aflitiva. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que esperar depois da vida, né? Nós não sabíamos realmente, mesmo quando nós não tínhamos assim uma religião pré-estabelecida. Então nós ficávamos pensando, nossa,
que será depois daqui, né? Para onde que a gente vai? Então nós inventamos uma série de coisas que fazem com que nós venhamos a entender esse conceito de céu. Então nós temos viajado a cada reencarnação, e note que nós nascemos em diversas religiões, né? Em diversos lugares, em diversos momentos, com famílias, às vezes a mesma, outra separada. Via de regra nós vamos assim encarnando até que nos juntemos, para que nós possamos melhorar um pouquinho. Então nós vamos ver que nós temos feito essa viagem até entender esse conceito de céu, e de maneira aflitiva e muito comprida. Por todos os lugares que nós passamos, nós temos tentado decifrar isso daí, ó. Os chineses, ó, de épocas antiquíssimas, né? Antes do coronavírus, é claro, não é? Quando nós estávamos por lá, nós entendíamos que essa tal de imortalidade era a absoluta integração com os nossos antepassados. E nós vemos isso nas religiões orientais, do extremo oriente, né? Os chineses, os japoneses também têm essa ideia, não sei de coreanos, acredito que é a mesma coisa, né? Não sei de vietnamitas e tal, mas de maneira geral, nós buscávamos uma integração com quem? Com os nossos antepassados. Por quê? Porque não sabíamos ainda de reencarnação. Por exemplo, os nossos antepassados estão reencarnados. E pode estar na nossa casa, pode estar na casa do nosso irmão, pode estar na casa do nosso primo, da nossa prima, percebeu? Então essa preocupação aqui de ficar junto com os nossos antepassados era uma preocupação que nós tínhamos buscando, é claro, atingirmos um lugar melhor para ficarmos. E os nossos antepassados, é claro que eles, na nossa concepção, estariam num lugar melhor, nem nós iríamos por lá também. E tem mais, olha, na Índia Bramânica, nós queríamos que o Éden, nós entendíamos que o Éden era a condição privilegiada de alguns eleitos na pureza intocável dos cimos, das montanhas lá para cima. Você vê essa ideia de para cima e para baixo, é sempre dominante na humanidade, né? As coisas do alto são as coisas do bem, as coisas lá do fundo são as coisas do mal, céu, inferno, essas coisinhas assim, né? Esposa, marido, é desse jeito, né? Então, ó, o Éden era uma concepção que nós tínhamos. O Egito, o Egito é um capítulo à parte. O Egito é um capítulo à parte. Os capelinos, né, que se instalaram naquela região, eles tinham muitas saudades do quê? Do lugar bom de onde eles vieram, porque eles haviam vindo de lugares bons. Então eles buscando na memória, eles colocaram assim um monte de coisas. Para quê? Para que eles fossem melhorando. Então eles iam lembrando dessas coisas todas, lembrando do paraíso, lembrando da raça, lembrando de Adão e Eva, e foram colocando tudo para cá, né? Por quê? Para mostrar que alguma coisa tinha, eram lembranças que eles tinham e que foram colocando na religião. E os egípcios, esses egípcios dos faraós, dos antigamente, eles tinham toda uma concepção de vida diferente daquela época, porque eles, olha, essa glória na esfera espiritual nada mais era do que a intimidade com os deuses particulares, os deuses que tomavam conta deles. Então cada um tinha um deus, eles tinham assim direitinho, mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis, mesmo quando as pessoas fossem muito ruins, os egípcios, os faraós eram muito ruins, às vezes tomavam decisões assim macabras realmente. Então o que eles queriam? Mesmo que eles fossem ruins, como eles tinham os deuses que os protegiam, então eles viveriam assim numa espécie de paraíso. Tanto que as tumbas nada mais são do que verdadeiros lugares, porque o faraó ia acordar de novo do lado de lá, cercado de gente conhecida,
dos deuses que tomavam conta dele, e eles passariam a eternidade naquele lance. Mesmo que eles não tivessem sido muito bons. Então vê, essa ideia de bom e ruim aqui não tinha. Por quê? Porque o faraó era top. E acabou. Não tinha lero-lero, nem vem cá que eu também quero. E na Grécia Antiga, o que a gente fazia? A felicidade suprema para a gente depois que morria era o trono das honrarias domésticas. Então, morria, tinha lá um altarzinho, o fulano, vamos honrá-lo com as comidinhas que eles gostavam, essas coisas todas. E assim a gente ia levando. Então, nós passamos muitos e muitos tempos desse jeito. E tem mais, olha, com gauleses e romanos, e aqui já começa um pouquinho a parte que é mais da gente, incas e astecas, nós tínhamos figurações especiais do paraíso. Os romanos, com toda aquela mitologia trazida dos gregos, né? Tinham um lugar alto, todo povoado de deuses, e nós tínhamos que viver bem com os deuses que estavam ali. Então, nós tínhamos, nessa época, assim, visões de paraíso maravilhosas. E tem mais, acreditávamos que o céu fosse uma região deleitosa. Para quê? Para que nós, uma região deleitosa, para quê? Para que nós ficássemos ali, no bem bom. Ideia que trouxemos para o catolicismo. Se ligou? Assim, bem bom, aquela coisa boa, sossegada, tranquilex. Nossa, nada de perrengue, tudo de bom, um eterno auxílio emergencial direto e reto, ok? E Deus, olha que da hora, ó. Deus, ele foi transformado num grande patriarca. Isso vem dos hebreus já, né? Num grande patriarca. Essa figura que o Michelangelo pintou de Deus é uma figura que vem de lá dos tempos até antes de Moisés. Aquele velho senhor barbudo, sentado assim no seu trono, e todos fazendo verdadeiras adulações. Para quê? Para que fossem condecorados. Condecorados por quê, Manolo? Fossem condecorados por evidenciarem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. Então era um Deus que quanto mais a gente adulasse, melhor ele nos trataria. É a ideia que nós temos até hoje, inclusive. Até hoje. O Deus de Moisés não queria ser amado, queria ser temido. Então, quanto mais nós o temêssemos, quanto mais nós fizéssemos assim um monte de reverências, um monte de orações, um monte de atitudes respeitosas, nossa, ele ia, condecorando cada vez mais quem se sobressaísse nessa tarefa. Então a gente vê que a ideia que nós temos de céu é uma coisa assim inatingível. Por quê? Porque é pura mitologia. É pura mitologia, não tem como ser diferente. A hora que a gente começa a se perceber dessa forma, com um Deus desse tipo, a gente fica meio doido. E tem mais, nós vamos finalmente entendendo por quê? Porque a gente vai crescendo. Porque a gente vai aumentando o nosso conhecimento. Por quê? Porque nós reencarnamos. E a cada reencarnação, a gente vai adquirindo um conhecimento maior, nós vamos pegando outras ideias. E a cada volta que nós fazemos, nós vamos mais diferentes. E aí a gente vai entendendo que não tem essa figura mais. Por quê? Porque a vida vai triunfante para todos os caminhos, em todos os domínios universais do sem fim. Não tem gente que mora só aqui. Não pode ser isso. Olha, a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação.
Isso nós vemos com a água, é física. Evaporação, né? Ebulição, né? Pela evaporação líquida e condensada no gelo. E a matéria agora tem o quarto estado da matéria, que os cientistas estão chamando de plasma, que é uma matéria usada nos televisores, nos monitores, que nos dão essas imagens todas. Então é um líquido, não é um líquido, né? É uma massa pastosa. Então esse plasma está sendo considerado o quarto estado da matéria. Percebeu? Então nós vamos ver que a matéria, como nós conhecemos, ela vai atingindo graus imensos, imensos, e que tudo é possível, de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico. Quem assiste a série se não me engano, é do NetGeo, o Cosmos, agora o moderno, e quem assistiu nos antigamente com o Carl Sagan, sabe que hoje nós temos um conhecimento muito maior disso. Nós já tínhamos essa perspectiva, porque nós conhecíamos alguns planetas ao tempo de Jesus, mas o cosmos nós sempre o vimos. Sempre o vimos. Então nós vimos as estrelas distantes. E nós hoje sabemos com toda certeza que existem muitas moradas na casa do Pai. Ó quem nos diz isso daí, barulho para acordar e tudo. É Jesus. Jesus, quando estava indo desta para melhor, na última ceia, como nos relata João no capítulo 14, versículo 2, o que Jesus fala para o pessoal? Olha galera, eu estou indo embora, mas fiquem tranquilos. Por quê? Porque eu vou, chegando lá, eu peço para o meu Pai criar um lugar para que vocês fiquem. E aí vocês vão para lá. Beleza? Aí Tomé, que era um incrédulo por natureza, você vê, ele andou com Jesus e foi um incrédulo. Se liga. Tomé olha para Jesus e fala: Jesus, como é que a gente vai te seguir se nós não sabemos nem para onde você vai? E aí Jesus olha para Tomé com aquele jeitão Jesus de ser e fala assim: Tomé, querido Tomé, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Se ligou? Aí nós vemos a grande metáfora que Jesus coloca para os seus apóstolos e que nos serve até hoje. Não é o Jesus, corpo, mas são os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que nos levarão até Deus. E a cada momento da nossa caminhada evolutiva, nós temos moradas diferentes. Onde? Na casa do Pai. Qual é a casa do Pai? A casa do Pai é simplesmente este universo todo. Olha as moradas da casa do Pai. Diversos mundos, diversos tipos de mundo classificados pela doutrina espírita em 5. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e finalmente mundos celestes ou divinos. Numa rápida passeadinha assim pelos diversos mundos que nós vivemos, a gente vê que o mundo, e que nós também começamos, no mundo primitivo. Não dá, e é muito difícil nós chegarmos no planeta Terra se nós não tivermos as condições para estarmos aqui. Então, se nós não temos condições de estar por aqui, nós vamos estar aqui, no mundo primitivo. Se ligou? Ah, Manolo! Nesse mundo primitivo, como nós não temos conhecimento, porque somos criados simples e ignorantes, como não temos conhecimento, o que é que acontece? Nós nos preocupamos somente com o material. Nós nos preocupamos em satisfazer as nossas necessidades materiais. Comer, beber, dormir, procriar. Comer, beber, dormir, procriar. Comer, beber, dormir, procriar. Até que chega uma hora que a gente cansa de só viver para comer, beber e dormir.
de procriar não pode cansar. Por quê? Porque é pelo método da procriação que a humanidade vem para cá. Que a humanidade aumenta, que nós trazemos espíritos novos para reencarnar. Então aí quando começamos a mudar a nossa maneira de pensar só em matéria, a gente vem para onde? A gente vem para um mundo de provas e expiações. É melhorzinho hoje, mas já foi muito próximo deste. Por quê? Porque a gente vai mudando devagar e nós vamos transformando o mundo de provas e expiações. Nós vamos transformando, vamos crescendo em inteligência, vamos crescendo em sentimento, vamos começando a entender a divindade que no princípio era assim, associada aos fenômenos atmosféricos, aos fenômenos climáticos. Nós vamos percebendo que não é exatamente isso, que aquilo é um fenômeno da natureza, um trovão. Aí a gente chama quem? Nossa, é Deus! Os indígenas, Tupã. Por quê? Porque era um estrondo, era uma coisa assim, danada. Todo mundo ficava mais com medo do que outra coisa. E a gente vem caminhando assim. Até que chega uma hora que a gente começa a melhorar a nossa percepção de vida. Mas também aos poucos. Por quê? Porque nós somos muito egoístas, nós somos muito vaidosos, nós somos muito orgulhosos. Então o que a gente vai fazendo? A gente vai mudando o conhecimento. O intelectual vai mudando muito rapidamente. Nós vamos construindo coisas maravilhosas, vamos descobrindo coisas maravilhosas, vamos inventando coisas maravilhosas para atender o quê? A mesma matéria que nós atendíamos no mundo primitivo. Só que com uma inteligência maior. Mas o conhecimento espiritual ainda muito deficitário. Se ligou? Até que nós vamos caminhando, vem emissários, nos mostram isso, vem outros emissários, nos mostram aquilo outro, outro emissário fala mais um pouquinho disso, mais um pouquinho daquilo, e a nossa concepção de Deus vai mudando. De Moisés nós passamos para Jesus, de Jesus nós vamos complementando com Kardec a doutrina dos Espíritos, que nos mostra não mais aquele Deus vingativo de Moisés, mas um Deus mais harmonioso, um Deus mais equilibrado, né? Porque, como eu gosto de dizer, o Deus de Moisés era totalmente bipolar, o camarada acordava de mau humor e acabava com a humanidade que ele mesmo havia criado, e coisas assim desse tipo. Aos tempos de Jesus ainda tirávamos pedra nas pessoas por conta de terem cometido coisas que nós achávamos que era um horror. Se ligou? E aí vem Kardec com os Espíritos nos dizendo que Jesus realmente está certo, mas que nós precisamos tirar Jesus do nosso cérebro e colocar Jesus no nosso coração, para que nós possamos caminhar juntos com a humanidade, juntos com o próximo, juntos com aqueles que nos levarão até o status de espírito puro. Então temos o que? Amar a Deus, beleza pura, mas temos também e principalmente que amar o próximo como a nós mesmos. Um grande destaque do mundo de provas e expiações, como o próprio nome já diz, é que a gente reclama demais. A gente reclama. Por quê? Porque esquecemos da lei de ação e reação. É aqui no mundo de provas e expiações, quase no finzinho desse para cá, que nós começamos, que a nossa consciência começa a nos dizer que fizemos coisas que não foram tão bem feitas, e aí nós vamos buscando resolver. E aí a gente vem para cá em diversas encarnações, com aqueles a quem nós maltratamos, com aqueles a quem nós usurpamos, com aqueles a quem nós roubamos. Para quê? Para que nos acertemos, para que possamos continuar cada vez mais rapidamente. Neste aqui nós dividimos em dois, provas e expiações. Prova para a gente mostrar para nós mesmos que já estamos melhor, e as expiações para provar, para mostrar que podemos fazer diferente, resgatando antigos débitos de outros carnavais, de outras encarnações. Para quê? Para ajudar na nossa caminhada.
nós já estamos aqui, ó, praticamente no finzinho, estamos em transição planetária e daqui nós vamos para cá. Já estamos juntos e misturados com o mundo de regeneração. Vê que o céu está mudando. Então nós estamos aqui. No comecinho já do mundo de regeneração. Por quê? Apesar de toda a balbúrdia que nós estamos vendo pelo mundo, apesar de todas as doenças, apesar desse verdadeiro maremoto chamado Covid-19, isso tudo é para quê? Para que nós nos conscientizemos de que há algo novo no ar. E o algo novo no ar é o papel do próximo na nossa vida. Se ligou? Importante que nós ofereçamos ao próximo todas as condições para que ele nos ajude. E muitas vezes essas condições vêm disfarçadas da nossa ajuda para o próximo. A gente pensa que está favorecendo ele, mas na verdade é ele quem está nos favorecendo, oferecendo a oportunidade que nós precisávamos para colocar o amor em ação, como nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós coloquemos a caridade funcionando nesse mundo de regeneração. Para que nós tenhamos uma ideia, a grande lei que vai operar é a lei de Deus, amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Depois do mundo de regeneração, nós vamos para um mundo feliz. Aqui é moleza. Aqui é tranque. Os dois piores momentos são esses, primitivos e provas e expiações. Aqui a gente anda muito devagar. A partir daqui a gente acelera a caminhada. Quando chega aqui, já não tem guerra, já não tem doença, já não tem ódio, já não tem nada disso. Nós já estamos quase lá. Alguma coisinha assim para exercitar, mas quase todos nós já estamos lá. Lá onde? No mundo celeste ou divino. Aqui já Elvis. Aqui já Elvis. Por quê? Porque no mundo celeste ou divino é tudo top de linha. Tudo espírito puro. Já conquistamos toda a evolução possível em relação a quem não conseguiu ainda nos acompanhar. Se ligou? Essa caminhada. Ai, Manolo, quanto tempo para isso? Não sei. Nem eu e nem ninguém sabe. Vai depender de quem? De cada um de nós. Por quê? Dois fatores importantes, vontade e tempo. Inversamente proporcionais. Quanto mais vontade, menos tempo. Quanto menos vontade, mais tempo. Se ligou? Vai depender de nós. Da maneira como nós encaramos a vida, do nosso momento, da maneira como nós queremos caminhar, se queremos caminhar mais rápido, se queremos caminhar mais devagar. Percebeu? Isso é assim, é uma longa caminhada que nós faremos, tal qual se fôssemos verdadeiros heróis do Guerra nas Estrelas, pilotando o Falcon Millennium. Olha ele aí. Tá sem a musiquinha, porque senão o Facebook derruba a transmissão, ok? Mas vocês vão imaginando a música do Star Wars, tá vendo? Em homenagem ao Dia do Orgulho Nerd, que foi segunda-feira passada. Ok, meninos e meninas? Então, olha, essas são as moradas da casa do Pai em todo o universo. Diversos, ok? São 8h29, 20h29, eu vou tomar um pouquinho de água e vou perguntar para a minha querida Gabriela. Gabriela, temos perguntas? Temos, não tem alô, alguma coisa? Já tem perguntas. Pode passar que a gente acelera um pouco. Diga. Pode passar? Pode?
Podemos acreditar que alguns entes queridos já estão encarnados, porém não sabemos e continuamos a fazer vibrações como desencarnado? Como funciona isso? Yamara Dias. Yamara, é exatamente isso, você já respondeu a pergunta que você fez. Muitos dos nossos antepassados, pelos quais nós oramos ainda hoje, já estão encarnados na nossa família, seja na nossa mesma família, ou na casa do nosso irmão, na casa do nosso primo, na casa do nosso tio. É bem desse jeito, a vida não para, Yamara. Nós vamos e voltamos, vamos e voltamos. E o espaço de tempo, na maioria das vezes, como nós ainda necessitamos muito reencarnar, é um espaço relativamente pequeno, que pelas informações assim deve girar entre 30 e poucos anos de desencarnação. Passa lá na espiritualidade, estuda mais um pouquinho e volta para cá. É bem desse jeitinho aí, Yamara. Essa questão das crenças antigas não está ligado à nossa deficiência em entender naquele momento a mensagem que hoje o Espiritismo nos traz? Reginaldo de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Reginaldo, é exatamente isso, é o nosso crescimento, né? Não tenha dúvida não. Reginaldo, se você se interessar, eu estou preparando um curso sobre religiões, e nós vamos colocar em prática nesse novo modelo assim de lives. Proximamente, acredito que até julho ele já esteja totalmente montado e a gente vai divulgar aqui. É uma visão assim muito interessante, exatamente a maneira como nós, naquele momento, no estado em que nós estamos, a gente interpreta a divindade. A gente não sabe a divindade, a gente interpreta. A hora em que nós conseguimos saber o que o Espiritismo nos oferece, aí a coisa fica mais fácil, né, Reginaldo? Obrigado e um abração aí para Belo Horizonte, para a região metropolitana de Belo Horizonte. Valeu! Ok? Tem alô para alguém, Gabeira? Vamos aos alôzinhos do meio da live. Meio da live é o live. Elizabeth Araçatuba. Obrigado, Araçatuba, grandes amigos de Araçatuba. Doutor Machadinho, né? Macedinho, doutor Macedinho, a nossa querida Clarice, o Ricardinho e tanta gente boa, o Valdir e a cantora que eu sempre esqueço. Aí não tem jeito, é um nome que é difícil de eu guardar, né? Mas ela sabe que, ó, mora no meu coração. Ok, meninos e meninas? Então vamos caminhar que cobra parado não engole sapo. Então, contextualizado tudo isso, nós vamos ver que a nossa ideia de céu realmente não é a mais acertada ainda. Mas o Espiritismo nos oferece uma boa visão. E aqui nós vamos, ó. E ó, como disse o nosso querido amigo da região metropolitana de Belo Horizonte. Como é o nome dele, Gabeira? Reginaldo Rodrigues. O Reginaldo, tá aqui, ó, Reginaldo. Cada espírito permanece em determinado momento evolutivo. Saímos daquele nosso momento evolutivo, a gente não consegue compreender o próximo passo. Por isso que é devagar. Por quê? Porque também a gente se cristaliza em crenças, em ideias, enfim, são coisas assim que, nossa Mãe de Deus, né, vão deixando a gente derrubadaço. E que por isso o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. Percebemos? Ou seja, nós temos dentro de nós a nossa visão do que seja o céu, do que seja o inferno. Por quê? É aqui. É o que nós pensamos da vida. É o que nós fazemos da nossa vida. Mas, Manolo, por intermédio do quê? Por meio de nós mesmos, das nossas crenças limitantes, das ideias cristalizadas que nós ainda carregamos. Enfim, são coisas que fazem com que a nossa vida se transforme num verdadeiro inferno ou num céu tranquilo, sem muito problema, num céu de entendimento com o próximo, num céu de, sei lá, de aproveitar o momento da melhor maneira possível. Sabemos que não é um céu exatamente, como nos diz o cardeal Morlot, a felicidade não é deste mundo,
Mas sabemos que dentro da nossa encarnação, nós podemos ter muitos momentos felizes. O que acontece? Como nós somos assim, muito orgulhosos, vaidosos, egoístas e outras tantas coisas, nós, muitas vezes, querendo fazer a infelicidade do outro, acabamos fazendo o quê? A nossa própria infelicidade. E aí a vida vira um inferno. Ah, Manolo de Deus, estou te falando. Agora, o contrário também existe. O contrário também existe. Quando as pessoas querem fazer da nossa vida o inferno e nós retribuirmos para que pensamos num céu, numa região muito boa. Por quê? Porque interiormente nós estamos de acordo conosco, de acordo com o que aprendemos e principalmente de acordo com o que fazemos, com o que aprendemos. Se ligou? Porque só aprender e não fazer não adiantou na dica de nada. Então, essa visão de céu varia de espírito para espírito. Nós temos no planeta Terra quase 8 bilhões, 8 trilhões de espíritos encarnados. Então a gente vê que são praticamente bilhões de visões de mundo, de visões de céu, de visões de inferno que nós temos. Ok, meninos e meninas, e tem maisinho! É por esse motivo, já está quase acabando, virgem, ainda bem que eu fiz as perguntas, hein? É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde, para ver onde é que está o céu. Nessa imensidade ilimitada, onde é que está o céu? Porque nós vimos, não vimos? Existem muitas moradas na casa do meu pai, todos aqueles tipos de mundos, 5 tipos de mundos, e é claro, dentro desses 5 tipos de mundos, uma infinidade de mundos de provas e expiações, de mundos primitivos, de mundos de regeneração, de mundos felizes e outros tais. Percebeu? Então, isso tudo está pelo universo todo. Percebeu? Então, onde é que está o céu? Nessa imensidade ilimitada. E ele mesmo é que vai responder. Em toda parte. Nenhum contorno lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ou seja, para que nós caminhemos mais rapidamente, temos que nos livrar dos vícios. É claro que vício que está aí, não são só esses vícios ilegais, né, ilícitos, não. É todo e qualquer vício que nos atrasa a caminhada. É a busca desenfreada do prazer, é a busca desenfreada pelo dinheiro, é assim a mania que nós temos de pensar que tudo é nosso. Por isso é que quando a gente chega do lado de lá, a gente se assusta, porque não levou nada. Fala, meu Deus, tudo que eu tinha deixei lá. E os espíritos nos dizem, você não deixou nada lá, tonto. Tudo que é teu está aqui. Ah, o que é meu? O espírito que você é. Se ligou? O espírito que somos. Com nossas aquisições, com nossas virtudes e também com nossos defeitos, com nossos vícios a deixar para lá. Por isso que a gente reencarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna. E vamos caminhando, se ligou? Então, quanto mais rapidamente nós aumentarmos as virtudes que nós temos, o nosso caminho até essa região mais feliz está muito mais aberta. E exercitando virtude, os nossos vícios deixam de ter tanto peso na nossa vida. E aí os nossos obstáculos serão muito pequenos. E agora se liga em Jesus. E foi ainda por essa mesma razão que, se liga, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus falou isso para quem? Para quem estava ouvindo. Quem está ouvindo? Nós. Então,
o reino de Deus está dentro de nós. Se ligou? Ó, grande porvir. Cara, o grande porvir é um mundo feliz, um mundo divino, que nós vamos conquistando gradualmente, encarnação após reencarnação. Todo mundo seguindo o mesmo caminho, todo mundo seguindo a mesma estrada. Ok, meninos e meninas, então não busquemos o reino de Deus fora de nós. Por quê? Porque o reino de Deus está aqui, dentro da gente, de maneira muito sutil, tão sutil que a gente não consegue perceber muitas vezes e a gente acha que está no inferno. Por quê? Porque deixamos que os nossos vícios, as nossas más paixões ofusquem a sementinha de felicidade que está aqui dentro desde que fomos criados princípios inteligentes. E o nosso grande trabalho é descobrir pouco a pouco essa maravilhosa luz, que nada mais é do que a centelha divina, visto que, como somos filhos de Deus, temos toda a luz necessária para brilharmos pelos 4 cantos do universo, se é que só existem 4 cantos no universo, porque até agora ninguém achou canto nenhum. Ok, meninos e meninas, olha lá, Gabeira! Nada mais? Tem pergunta e tem alô. Ah, tem pergunta e tem alô, ok. Eu quero. Tem pergunta? Vamos para as perguntas, depois para os alô, que ainda tem as vibrações também, né? Faça as perguntinhas então. Nós temos no nosso meio, vivendo conosco para o nosso aprendizado, os espíritos felizes e celestiais. Estamos indo para a morada em regeneração. Pergunto, haverá espíritos primitivos ou em expiação convivendo conosco? César Giro. Ô César Giro, é interessante, né? Por exemplo, espíritos assim muito elevados só vêm até nós muito excepcionalmente, né? Normalmente manda algum que vem, que tem assim um nível um pouquinho melhor que a gente, para que nós possamos compreendê-los, ok? Então, os espíritos que não precisam reencarnar, eles, ou que reencarnam assim com um caráter muito específico, eles nos mandam mensagens através de outros enviados que vêm assim por eles. E também os espíritos primitivos, eu acho que deve até existir, não é? Porque nós temos muitas coisas que são, muitos espíritos que são utilizados por outros espíritos mais elevados para determinadas tarefas que não são assim, que não são muito úteis para que esses espíritos já mais evoluídos façam. Então eles utilizam esses espíritos menos evoluídos para fazer esse tipo de coisa. Mas, tratando-se assim de evolução, eles vêm e vão para um outro mundo onde possam ter mais chance de conseguir evoluir, ok? E nós, é claro, já estamos no mundo de regeneração praticamente, e acredito que o nosso conhecimento vai ficar muito mais avançado e que, por conseguinte, virão espíritos também para nos orientar nessa caminhada cada vez mais rápida. Ok? Alô. Aqui nós temos também o Morvan. Ô Morvan, outro dia eu passei lá na marginal do Tietê e eu lembrei de você. Olha, lá chama a avenida não sei o que, Morvan, que é teu parente, eu lembrei de você. A Tânia Almeida, o Gugu, falamos outro dia, né, Tânia? Obrigado a você, obrigado ao Gugu. E o Luiz Carlos do GBEM lá de Guarulhos, obrigado, Luiz Carlos, um abraço aí para todos, viu? Um abraço também para o grande amigo Farid, né? E vamos que vamos, obrigado a todos, viu? Beleza? Lembrando que tudo que nós falamos até agora, aí, tá vendo? Apaga a luz, é assim mesmo.
Barato, cara. Lembrando a todos que o que falamos nesta noite, a mensagem chama Céu, vem do livro Justiça Divina, o médium é o Chico Xavier e o Espírito é o Emmanuel. A todos que estiveram conosco nesta transmissão, muito obrigado! Fui!